Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, e nós estamos caminhando aí para o finalzinho da nossa lição, não é? Só mais alguns dias, e aí a gente vai acabar, virar o Santo Sábado do Senhor. E agora nós estamos chegando ao finalzinho do Salmo 23 também. E o título da lição de hoje tem a ver com isso. O título é Uma Promessa para a Jornada. E o Salmo 23, verso 6, diz o seguinte para nós: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que promessa maravilhosa, não é? Uma promessa para a nossa jornada que é difícil. E antes de continuarmos aí o nosso estudo da lição, vamos pedir a Deus que se faça presente conosco e que venha nos ensinar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa promessa que o Senhor nos dá, de que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão, que o Senhor está buscando a cada um de nós. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua palavra, que possamos Te conhecer mais, que possamos confiar no Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos auxilia agora, através do Teu Espírito Santo, nos ensinando e nos guiando. Nos fortalece também, Pai, nós Te suplicamos, porque temos lutas aqui. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição ela vai comentar o seguinte: quando estamos no vale ou cercados por inimigos, às vezes é tentador acreditar que fomos deixados sozinhos. Raciocinamos que, se Deus tivesse ajudado, não estaríamos nessa situação. Mas Davi, obviamente, não via dessa forma. Leia o Salmo 23, verso 6, e responda a seguinte pergunta, querido irmão, querida irmã. Apesar das provações, de quais duas coisas Davi tinha certeza? Vamos ler novamente aqui, Salmo capítulo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja no vale da sombra da morte, seja nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, Davi sabia que Deus sempre estaria com ele e que a sua bondade, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus o seguiriam. Mas vejam só que interessante esse próximo comentário da lição da Escola Sabatina. Algumas traduções dizem que a bondade e o amor infalível, o compromisso da aliança de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida. Então, algumas traduções dizem isso. No entanto, o verbo original é muito mais forte e o verso deveria dizer que a bondade e o amor infalível me perseguirão. É o mesmo verbo hebraico usado nas passagens como Gênesis capítulo 14, verso 14, Josué capítulo 10, verso 19, 1 Samuel capítulo 25, verso 29, em que a ideia de perseguição é muito clara. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 14, verso 14. Olha só o que está escrito. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então aqui está relatando uma perseguição de guerra, querido irmão, querida irmã. E é o mesmo verbo usado aqui por Davi, para dizer que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem. Olha só, que intenso isso. Você já imaginou que Deus está te perseguindo com a sua bondade, com a sua misericórdia? Por mais que às vezes não pareça, querido irmão, querida irmã, Deus está fazendo isso. É o que a palavra dele nos diz. E aí a lição traz aqui algumas outras perguntas. O que lhe vem à mente ao imaginar a bondade e o amor infalível
perseguindo você. O que Davi quis dizer sobre Deus ao descrever seu cuidado por nós dessa maneira? Bom, eu pensei o seguinte, que Deus, ele está tentando nos alcançar o tempo todo com a sua bondade e a sua misericórdia. Vocês se lembram da parábola da ovelha perdida? Aquela ovelha que saiu, se desgarrou do rebanho e aí vai se aventurar ali e o pastor está indo buscar essa ovelha e ele procura até encontrar. Essa é uma outra figura que também fala sobre o pastor, que está na palavra de Deus. O próprio Cristo usou essa ilustração para falar com os seus ouvintes sobre o amor de Deus, um amor que nos persegue, que nos busca, que vai ao nosso encalço até nos encontrar. Portanto, mesmo que você tente fugir, ele vai atrás de você. Mesmo que você não queira saber, ele vai atrás de você, ele vem atrás de nós. Isso é muito forte, não é, querido irmão, querida irmã? E a lição continua dizendo aqui: apesar do vale profundo e dos persistentes inimigos, temos a certeza da bondade de Deus, do seu amor infalível e de sua orientação até o fim da jornada. Se esses pensamentos sustentaram Jesus no Calvário, também somos encorajados por meio deles. Com certeza, Jesus, ele foi sustentado ali nos seus últimos momentos por todas essas promessas da palavra de Deus, por esse conhecimento, por essa confiança que ele tinha no Pai. E a lição vai continuar dizendo o seguinte: contudo, há momentos em que aqueles com quem nos preocupamos se veem cheios de perguntas. Como observamos no exemplo de Davi, a melhor maneira de lidar com essas preocupações geralmente não é com uma descrição teológica do que Deus pode fazer. Em vez disso, conforme nos mostra Davi no Salmo 23, verso 6, devemos enfrentá-las com uma declaração de convicção pessoal da verdade sobre nosso Deus. Eu acho que o que a lição está tentando nos dizer aqui é para olharmos para as promessas de Deus que estão registradas em sua palavra e confiar nelas. Olhar para o caráter de Deus que é relatado na sua palavra e confiar nisso. Então, se a palavra diz que a bondade e a misericórdia de Deus estão nos perseguindo todos os dias, precisamos confiar nisso. Se a palavra diz que Deus proverá, precisamos confiar nisso. Se a palavra diz que Deus nos ama, precisamos confiar nisso. E aí a lição finaliza com algumas perguntas. Aponte evidências de que a bondade e o amor infalível de Deus nos perseguem. Nós vimos algumas ao longo dessa semana. Vocês se lembram quando nós vimos que Jesus estava falando ali para as pessoas e dizendo que Deus traz a chuva sobre os justos e os injustos, faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus? Isso é uma amostra do amor de Deus, mesmo que nós não queremos saber dele. Ele continua nos sustentando, ele continua vindo atrás de nós. Lembram também da passagem que está em Apocalipse, capítulo 3, lá que fala sobre Laodiceia, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Que evidência bíblica podemos acrescentar? Nós já vimos algumas aqui, mas qual você se lembra aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que você pode acrescentar a essa lista? E aí tem mais algumas perguntinhas aqui. Como compartilhar isso com alguém que duvida do cuidado divino? Como a cruz é o maior exemplo dessa perseguição, entre aspas, né, de como Deus nos persegue com o seu amor e com a sua misericórdia. Muitas vezes nós olhamos para a cruz e pensamos: isso já foi há muito tempo. O que isso tem a ver comigo? Querido irmão, querida irmã, tem tudo a ver com cada um de nós.
Vocês se lembram quando Abraão estava levando seu filho Isaque para sacrificá-lo lá no Monte Moriá? E Isaque perguntou: Pai, cadê o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho, para si, cordeiro para o holocausto. E aí, essa promessa, essa declaração de fé, na verdade, de Abraão, ela ecoou ao longo dos séculos. E muitos anos depois, Deus proveu o cordeiro. Cristo morreu na cruz. E se Deus proveu, querido irmão, querida irmã, Ele continuará provendo. E nós precisamos confiar nisso, tá bom? Mas é importante refletirmos como passar isso da melhor maneira para as pessoas. Que vocês possam refletir sobre isso. E agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.